Ernesto Bozano. Os fenômenos de assombração. Apresentação da obra. Segundo sua meticulosa metodologia, o autor classifica os fenômenos em auditivos, visuais, táteis, olfativos e físicos. Os auditivos e visuais são subdivididos em duas categorias, coletivos e eletivos. São coletivos aqueles percebidos por todos os presentes nos locais em que ocorrem, e eletivos os que são percebidos apenas por algumas pessoas, com exclusão de outras. Isso parece indicar que alguns sejam objetivos e outros subjetivos, mas o competente cientista italiano não se cansa de advertir que essas classificações são mais para efeito didático, pois a fenomenologia não se enquadra rigidamente nos esquemas que imaginamos para ela. Acrescenta, por isso, com a honestidade que caracteriza o homem na busca da verdade, que a classificação deve ser considerada provisória e convencional. A tradutora, Fabiana Rangel. Capítulo 1. Introdução. Dentre os fenômenos paranormais ou metapsíquicos, os de assombração são os mais frequentes e geralmente os mais conhecidos. Eles são alvo de crônicas de todos os povos desde a antiguidade até os nossos dias. Os exploradores encontram seus traços por todos os lados, tanto entre os esquimós da Groenlândia quanto entre os aborígenes da África, entre os pele vermelha das montanhas rochosas como nos indígenas da Micronésia. Todas as línguas, todos os dialetos possuem termos para designá-los. A fim de defini-los, diremos que os fenômenos de assombração compreendem esse conjunto de manifestações misteriosas e inexplicáveis cujo traço característico essencial é o de se ligar de modo especial a um lugar determinado. Em sua forma auditiva, eles compreendem todos os tipos de sons sem causa aparente, desde golpes e estalos de diferentes intensidades até sons que imitam a queda de móveis ou o quebrar de objetos de uso doméstico como garrafas, vasilhas, vidraças. Acreditamos escutar portas e janelas fechando violentamente, objetos pesados arrastando-se no chão, como tonéis ou outros utensílios cilíndricos, cadeiras furiosamente sacudidas, ferragens pesadas desabarem com um barulho infernal. Em outros casos, são sons e barulhos que parecem ser de origem humana, sobretudo passos regulares que percorrem um corredor ou que sobem e descem uma escada. Mas raramente percebemos um estranho frufru de vestidos de seda indo e vindo diante dos assistentes, ou o eco de gritos de lamentação, gemidos comoventes, soluços, suspiros, murmúrias, palavras e frases articuladas. Acontece mesmo, por vezes, de escutarmos passagens de cânticos litúrgicos, cantos, coros, concertos musicais em lugares do que em outros tempos eram destinados exibições semelhantes. A observação nos mostra que, em parte, esses sons, esses barulhos, são subjetivos ou alucinações e, em parte, objetivos ou reais. Entretanto, os de natureza subjetiva são os mais frequentes. De fato, muitas vezes as portas e janelas de que se escutam os estalidos estão fechadas, os móveis que se mexem, as louças que se quebram são encontradas intactas em seus lugares. Em certos casos, os barulhos julgados ensurdecedores pelas pessoas que os escutam não são sequer ouvidos por alguns assistentes. Por outro lado, não é raro que se produzam sons e barulhos incontestavelmente objetivos, pois constatamos que portas e janelas foram realmente abertas ou que nós as surpreendemos no momento em que elas estalam. Encontramos os móveis deslocados ou remexidos, a louça em pedaços. Todos os assistentes percebem simultaneamente os sons, os barulhos, os gemidos que se tornam por vezes tão formidáveis que pessoas que estão de passagem poderiam ouvi-los a consideráveis distâncias. É preciso, então, registrar a existência de sons de percepção coletiva e outros de eletiva. Os primeiros são, geralmente, reais, enquanto os últimos não podem ser senão alucinatórios, ainda que tudo tenda a provar que os sons alucinatórios obtêm sua origem em condições positivamente extrínsecas. Na sua forma visual, os fenômenos de assombração compreendem manifestações luminosas e aparições de fantasmas. As manifestações luminosas são bastante frequentes, o mais comum são clarões difusos, iluminando os lugares de modo a tornar visível um fantasma que se mostra, ou seriam luzes emanando do próprio fantasma. Elas tomam, em certos casos, o aspecto de luzes esféricas, de contornos imprecisos que percorrem rapidamente uma trajetória curta, depois desaparecem, mas raramente elas imprimem a forma de luzes globulares de contornos precisos e persistem muito tempo planando no ar. Há, enfim, casos em que a luz provém de uma vela ou de uma pequena lâmpada de natureza alucinatória, trazida pela mão do fantasma, ou ainda brasas, não menos alucinatórias, de uma lareira acesa e perto da qual o fantasma se encontra agachado. Os fantasmas visualizados, salvo algumas aparições de animais, têm sempre uma forma humana, longe de se apresentarem cobertos de uma mortalha espectral branca, que se põe nos velhos contos,
Eles parecem vestidos com as roupas da época na qual viveram. Geralmente, se apresentam de uma maneira tão realista que se poderia crê-los vivos. Algumas vezes eles se mostram distintamente, embora transparentes. Em outros casos, eles não passam de sombras com forma humana. Na maior parte do tempo, eles parecem entrar por uma porta, seguir seu caminho e entrar em um outro cômodo, onde desaparecem, mas, frequentemente eles aparecem subitamente e desaparecem como um vapor, ou ainda se vão atravessando uma parede ou uma porta fechada. Por vezes eles caminham, outras deslizam, suspensos no ar. Na maior parte dos casos, eles se manifestam durante uma longa série de anos, por intermitências, com longos períodos de ausência e, em certas circunstâncias, em datas fixas. Mas, geralmente a duração da assombração não dura mais que alguns anos e frequentemente apenas alguns meses ou mesmo alguns dias. Sua manifestação é quase sempre precedida pelo vago sentimento de uma presença, que toma o percipiente e o leva a voltar-se para o lado onde se encontra o fantasma. Se aproxima, o percipiente sente como que um tipo de vento gelado. Um dos traços característicos mais frequentes que os fantasmas apresentam é sua aparente indiferença face a face com os vivos que os contemplam, ou mais ainda, sua aparente ignorância quanto ao lugar em que eles se encontram. Eles sobem uma escada, atravessam um corredor, penetram num quarto sem nenhum objetivo manifesto e sem se preocuparem com as pessoas que encontram, ou mesmo se ocupam de alguma função doméstica, fazem gestos de desespero, se agacham ao lado do fogo, em condições evidentes de ausência psíquica, como se as ações que eles realizassem se desenvolvessem por um automatismo sonambúlico. Nada disso impede que esta regra venha comportar inúmeras exceções nas quais o fantasma demonstre perceber os assistentes, aos quais ele se dirige intencionalmente, com frequência por meio de gestos e palavras, circunstância que complicam consideravelmente o problema a resolver. No que concerne aos fenômenos visuais, é preciso que repitamos o que dissemos quanto aos fantasmas auditivos, a saber, que a percepção das luzes e dos fantasmas pode se revestir de um caráter coletivo ou um caráter eletivo no primeiro caso, tudo provando não se tratar sempre de manifestações puramente subjetivas. Em sua forma tátil, os fenômenos de assombração são raros e pouco variados. Trata-se, então, de sensações de peso ou de pressão sobre alguma parte do corpo, correspondente à presença ignorada de um fantasma sentado na cama do percipiente, ou exercendo uma pressão sobre sua pessoa. São mãos geladas e viscosas que abraçam, apalpam, se introduzem entre os panos e o corpo. Em uma série de casos muito conhecidos e suficientemente documentados, as mãos fantasma que seguram os percipientes pelos punhos ou que tocam os objetos do ambiente teriam deixado impressões indeléveis de queimaduras, como se fossem mãos inflamadas. Quanto aos fenômenos de forma olfativa, são ainda mais raros que os táteis e variam desde o odor cadavérico relacionado a um drama de sangue ou um cadáver não enterrado, até o perfume de violeta lembrando um gracioso episódio ocorrido no leito de morte do defunto que se manifesta. Na sua forma física, outros fenômenos aos quais já fizemos alusão, móveis que se deslocam, janelas e portas que batem, louças que quebram, trata-se muito frequentemente de sinetas que não param de se mexer de modo barulhento e sem causa aparente, mesmo depois de serem isoladas pela supressão de cordões e de fios. Tão frequentes também são os casos de chuvas de pedra, apresentando traços característicos muito marcantes, como quando pedras percorrem trajetórias contrárias às leis físicas ou param no ar, ou caem lentamente ou atingem com uma destreza incomum um objetivo determinado, ou atingem sem fazer mal ou sem rebater em seguida, como se elas estivessem empunhadas por uma mão invisível, ou como quando essas pedras se encontram quentes ou até queimando. Em outras circunstâncias, os panos são violentamente arrancados dos leitos das pessoas deitadas, estas sendo levantadas e colocadas suavemente no chão, se, todavia, os leitos não forem eles mesmos virados. Mais raramente há quedas abundantes de água, de lama, de cinzas, desaparecimentos repentinos de objetos, que são restituídos mais tarde de modo também misterioso. Menos frequentemente ainda se passam os fenômenos perseguidores, nos quais as vestes da vítima designada se incendeiam. O fogo acontece algumas vezes até no leito no qual ela está deitada. Na casa em que ela mora, nesses casos acontece de se assistir à liberação, por baixo, de centelhas azuladas cintilantes que se lançam sobre a vítima, sobre o leito, sobre a casa. Essas são as principais formas de fenômenos de assombração, de onde se tem que elas compreendem duas categorias radicalmente diferentes de manifestações, de um lado, as subjetivas ou alucinatórias, de outro, as objetivas ou físicas. E se analisarmos os traços característicos de cada uma dessas duas categorias, observaremos entre elas outras diferenças importantes, consistindo nisto, que os fenômenos de assombração de forma subjetiva persistem longamente,
coincidem comumente com algum evento de morte que acontece nos lugares obsediados e são marcados por aparições de fantasmas, enquanto que os fenômenos de forma objetiva são de curtíssima duração, não coincidem senão raramente com casos de morte e não são quase nunca acompanhados de aparições de fantasmas. Além disso, eles oferecem o caráter distinto de estar em relação direta com a presença de um sensitivo. Em outros termos, os primeiros parecem fenômenos de natureza mais telepática, os segundos, de natureza mais mediúnica. Essas diferenças radicais na forma dos fenômenos em questão são, há muito tempo, bem conhecidas por pessoas que se ocupam de pesquisas metafísicas, que os dividem em duas categorias diferentes e os designam uns sob o termo de fenômenos de assombração propriamente dita, outros sob o termo de fenômenos de poltergeist, palavra alemã composta que significa literalmente, espíritos zombeteiros. Ao longo desta obra eu me conformarei, então, a essas subdivisões e a esses termos consagrados pelo uso, ainda que os fenômenos da segunda categoria possam ser mais justamente chamados de fenômenos de assombração mediúnica. Agora, apresso-me em formular uma restrição relativa a essa subdivisão de fenômenos de assombração em categorias, subdivisão que, ainda que legítima e oportuna do ponto de vista da clareza, deve ser, entretanto, considerada como provisória e convencional. De fato, se, ao invés de observar os fenômenos tal qual eles aparecem aos limites extremos de uma classificação de casos, nós nos dedicássemos a analisar separadamente todos os casos, constataríamos que, para a maior parte, eles contêm fenômenos subjetivos e objetivos interligados uns aos outros de modo tal que não tardaríamos a reconhecer que a única diferença entre as duas categorias consiste nisto, que em um encontramos reunidas as manifestações majoritariamente subjetivas, na outra as majoritariamente objetivas. Quanto à existência de casos extremos exclusivamente subjetivos ou objetivos, dificilmente isso vai modificar essas conclusões, como a existência de exceções não basta para destruir uma regra. É, pois, legítimo presumir que a fenomenologia de obsessões por si só não oferece, na verdade, mais que um caráter único. Nesse caso, mesmo do ponto de vista teórico, deveríamos liberar dela um elemento de causalidade único, podendo consistir na gênese transcendental da grande maioria dos fenômenos, com a diferença de que, de um lado, eles se realizariam em sequência uma ação mais particularmente telepática, de outro lado, por uma ação mais particularmente mediúnica. Qualquer que seja, não é menos verdadeiro que sua subdivisão em categorias não corresponde aos modos de produção dos fenômenos e que ela deve ser considerada como sendo puramente convencional, o que não impede que ela possa ser julgada útil para facilitar a discussão. No entanto, é preciso reconhecer que essa promiscuidade na forma das manifestações pode criar um embaraço sério aos que se propõem a classificar os fatos, de tal modo que, nessa obra, eu tive de me decidir a registrar os casos mais geralmente auditivos, consequentemente, sobretudo subjetivos, na categoria de fenômenos de assombração propriamente dita, reservando para a categoria dos fenômenos de poltergeist os casos extremos de manifestações positivamente objetivas. Observarei quanto a isso que, quando adotarmos uma subdivisão diferente, registrando entre os fenômenos de poltergeist as manifestações mais especialmente auditivas, além das objetivas, telecinéticas, guardando para outra categoria as manifestações em sua maioria visuais com aparições de fantasmas. Igualmente nesse caso, encontrar-nos-emos diante das mesmas dificuldades porque há muito poucos casos de aparição de fantasmas não acompanhadas de manifestações auditivas. Venho a presente expor alguns dados estatísticos laboriosamente reunidos e que contribuirão mais tarde ao desembaraçamento dos traços característicos gerais dos fenômenos de assombração. Eu diria, a princípio, que os casos de assombração que julguei suficientemente documentados para poderem ser utilizados como elementos estatísticos contam de 532, entre eles, há 491 concernentes aos locais obsediados e 41 concernindo as localidades obsediadas. Esses últimos se encontram, então, na proporção de 13% em relação aos primeiros. Observarei, então, que dos 532 em questão, há 374 pertencentes à categoria dos fenômenos de assombração propriamente dita e 158 que concernem aos fenômenos de poltergeist. Estes últimos são, assim, na proporção de 28% em relação aos primeiros. Se examinarmos as categorias separadamente, constatamos que nas dos fenômenos de poltergeist não se encontram senão poucos dados estatísticos interessantes. Eu assinalarei 46 casos de chuva de pedras, 30 de casos de campainhas tocando espontaneamente, 7 casos de fenômenos de incêndio e 7 outros casos auditivos nos quais vozes humanas reais chamavam as pessoas da casa ou respondiam a seus chamados ou falavam longa e frequentemente, dando conselhos e ordens.
Por outro lado, os dados estatísticos importantes abundam na outra categoria dos fenômenos de assombração propriamente dita, que é de longe a mais importante. Pudemos ver que os casos em questão figuram na minha classificação em número de 374 num total de 532, ou seja, na proporção de 72%. Vimos que uma de suas principais características consiste em encontrar-se geralmente em relação com algum evento de morte na maior parte do tempo, trágico ocorrendo nos locais ou localidades obsediadas, enquanto as precedentes a esse gênero não se encontram senão raramente nos fenômenos de poltergeist. O aporte teórico dessa singularidade me parece tão importante que creio ser útil expor por inteiro os cálculos estatísticos que a confirmam, mostrando-nos que os 374 casos em questão podem ser divididos em inúmeros grupos muito distintos e sugestivos. Assim, por exemplo, em um primeiro grupo de 180 casos e sobre a base de informações quase sempre seguras e somente em alguns casos de natureza puramente tradicional a origem da assombração coincidiria com um evento trágico acontecendo nesse lugar. Em um outro grupo de 27 casos, a falta de documentação seria substituída pela descoberta de restos humanos enterrados ou emparedados nesses lugares, indício manifesto de dramas de sangue ignorados. Em um terceiro grupo, de 11 casos, o precedente se delimitaria pelo fato de que um caso de falecimento qualquer teria acontecido no local, e em um quarto grupo de 26 casos a pessoa falecida que se manifesta não seria morta nos locais assombrados, mas onde teria vivido por muito tempo. Em 304 casos de um total de 374, existiria assim o precedente de um caso de morte coincidindo com a obsessão. Restariam 70 casos nos quais nenhum precedente de morte existiria, ou, para ser mais exato, dos quais não se teria conhecimento. De todo modo, essa maioria enorme de casos com precedente de morte sobre os outros parece já suficiente para legitimar a hipótese da existência de um laço mais que provável entre as causas de duas ordens de fatos, tanto que, como foi dito, os casos negativos não são tão, na maioria das vezes, sucessivos às circunstâncias bem estabelecidas, mas unicamente por falta de documentação. Assim, por exemplo, os precedentes de morte estão ausentes em vários casos de casas muito antigas e há muito consideradas obsediadas, pelo que se pode supor que as origens da assombração caíram no esquecimento em decorrência do tempo e da intermitência das manifestações. Em outros casos, são os relatores que deixam de falar delas ou que não tiveram o tempo de realizar investigações mais completas. Ainda em outras circunstâncias, os casos negativos podem encontrar uma explicação fácil nas reticências interessadas dos proprietários dos locais obsediados. Há, além disso, casos em que a assombração se desenvolveu em um cemitério, poderíamos razoavelmente registrá-los entre os casos precedidos de morte. Em um caso, o fantasma aparece com a garganta cortada, símbolo evidente de suicídio ou crime. Alguns episódios, enfim, são de natureza premonitória, o que deveria fazer com que fossem excluídos do grupo estatístico dos fenômenos de assombração propriamente dita. Nos 12 casos que restam, a assombração se manifesta em circunstâncias de lugar e tempo que permitem afirmar com certeza que nenhum evento de morte está relacionado aos locais obsediados. Essa circunstância não eleva em nada a importância da regra enunciada, aquela que, como nas outras regras, está sujeita a algumas exceções que a confirmam indiretamente. Além disso, as exceções podem se explicar de diferentes formas. Em primeiro lugar, porque uma vez admitida a existência de um mundo espiritual, não haveria nenhuma razão para não admitir que uma entidade espiritual possa se manifestar para além dos locais em que ela viveu. Isso não deveria, entretanto, acontecer senão excepcionalmente, uma vez que é natural pensar que as visitas dos espíritos e as manifestações de assombração sejam determinadas em relação com a localidade onde vive o defunto que se manifesta. Em segundo lugar, porque registramos casos muito raros, mas bem comprovados, de assombração de vivos, enfim, porque haveria casos suscetíveis de serem explicados por uma hipótese próxima da psicométrica, da qual falaremos mais tarde. Esses são os primeiros resultados, que parecem sair de dados estatísticos em questão. Eles modificam um pouco as conclusões a que chegaram meus eminentes predecessores, Sr. Sedgwick, N. Frank Podmore, o Dr. Maxwell etc., em relação à mal-fundada crença popular segundo a qual as aparições estão ligadas a eventos trágicos acontecidos no lugar obsediado, crença que seria desmentida por uma pesquisa sobre os fatos. Ora, a estatística prova que a pesquisa sobre tal fato não confirma totalmente esta crença, mas ela justifica na maior parte dos casos, estando dado que para 374 casos haveria 207 coincidindo com eventos trágicos. Se meus predecessores chegaram a conclusões diferentes, é provavelmente porque eles não excluíram dos cálculos estatísticos os casos de poltergeist,
resultantes da mediunidade, pois que não devemos registrá-los entre os casos de assombração propriamente dita. Enfim, a estatística nos mostra que se a crença popular não se aplica a um grande número de casos de assombração, é porque ela não alcança mais que os eventos trágicos. Não seria o mesmo se acrescentássemos a eles todos os tipos de eventos de morte. Ora, insisto em dizer que é cientificamente legítimo acrescentá-los, tal generalização estando fundada sobre cálculos estatísticos colhidos em número suficiente. Cremos mesmo poder afirmar que todos aqueles que, depois de nós, empreenderão o mesmo trabalho, chegarão necessariamente às mesmas conclusões. Nota-se que essa generalização foi percebida por alguns de meus predecessores, tal como W.N. Aksakov, Dacier e Sra. Sirk. Entre eles, Sr. Dacier é o mais explícito, pois que afirma: em muitos casos, as manifestações do além não oferecem nada de particular que indique uma maneira precisa o seu autor. Entretanto, não podemos nos enganar nessa pesquisa, pois esses eventos são sempre precedidos da morte de uma das pessoas da casa. Dacier, A Humanidade Póstuma, página 35. E o Sr. W.N. A lição que devemos tirar é a de que os crimes não são sempre necessários para atrair os espíritos do passado aos seus lares terrestres. Basta uma mentalidade exclusivamente mundana do defunto, uma dessas mentalidades que jamais consagraram um pensamento a algo mais elevado que não as preocupações terrenas, não se ocupando senão da ideia de propriedade, avidez do ganho. W.N. Passos na Fronteira do Outro Mundo, página 313. E a Sra. Sedgwick, se é verdade que os fenômenos de assombração são de alguma forma devidos à ação dos mortos, que se encarregariam de se fazer reconhecer por meio da projeção de um fantasma que lhe fosse semelhante, seria preciso persistir constantemente em nossas pesquisas e podemos esperar obter cedo ou tarde uma quantidade de provas que vão ligar de modo certeiro a origem de toda assombração à morte de uma dada pessoa e estabelecer nitidamente a identificação do fantasma com a pessoa falecida. Procedimentos da SPR, Vol. 3. Página 147. De acordo com os dados coletados, são frequentes os casos aos quais a Sra. Sedgwick faz alusão e nos quais vai se tratar de uma semelhança ou identificação entre o fantasma que apareceu e uma pessoa falecida. De fato, para cada 311 fantasmas haveria 76 conhecidos. Ainda melhor, em 41 casos, os fantasmas que não eram reconhecidos pelos percipientes foram em seguida identificados por retratos, descrições ou pela roupa que usavam quando apareceram. Examinando ulteriormente os dados coletados, encontro que entre os 311 casos de fantasmas em questão, há 114 que pareceram discernir as pessoas presentes, circunstância marcante, pois geralmente os fantasmas perambulam, gesticulam, sentam-se, trabalham sem aparentar perceber os vivos. Entretanto, se o fato de perceber os assistentes mostra já no fantasma um estado aparente de conhecimento do meio em que ele se encontra, não é suficiente ainda para provar alguma intenção. Mas há casos em que a intenção é evidente, ainda que ela frequentemente não tenha mais que um caráter estranhamente insignificante. Seríamos, então, levados a supor que não há no fundo desta intenção senão uma forma de monoideísmo post-mortem, absolutamente análogo aos monodeísmos sonambúlicos. Os casos de que se trata são, em nossa estatística, em número de 91, entre os quais se encontram alguns episódios onde a intenção surge de manifestações físicas, quer dizer, na ausência do fantasma. Eu noto 11 casos nos quais a intenção foi expressa por golpes batidos em sucessão alfabética, 21 casos nos quais ela se manifesta por palavras, 12 casos em que ela se expressou por meio de gestos de mímica significativa, 8 casos onde ela surge do fato de que os fantasmas percebidos foram premonitórios de morte. Para outros, podemos deduzir da atitude mais ou menos simbólica tomada, em circunstâncias especiais, pelo fantasma. Eu observo ainda que os fantasmas que se exprimiam por palavras, percebidas subjetivamente pela confissão dos próprios percipientes, contam 41 ao todo, sem contar os 7 casos de vozes objetivas registradas entre os fenômenos de poltergeist, o que não prova que pelo fato de falar todos eles tenham dado uma prova de uma intenção real, uma vez que se trata frequentemente de frases pouco conclusivas, que podemos sobretudo considerar como automatismos verbais. Na pista do exame dos dados, encontro 39 casos nos quais crianças pequenas perceberam os fantasmas ou notaram os barulhos e as outras manifestações de assombração, por vezes ao mesmo tempo em que os adultos, e outras vezes independentemente. Noto também 59 casos nos quais animais, cachorros, gatos, cavalos, pássaros, percebem as manifestações fantásmicas ao mesmo tempo que o homem, dando sinais evidentes de um grande terror. Por outro lado, em 3 casos os animais não pareciam nem ouvir nem ver. Há, enfim,
9 casos de aparições de animais, cachorros, gatos, cavalos, porcos, bois. Em 11 casos, as manifestações fantásmicas tomam a forma de espetáculo cinematográfico de eventos passados, uma rota, deserta de qualquer ser vivo, mas povoada de fantasmas passantes em vestimentas antigas, localidade vista tal qual estava num certo tempo histórico, duelos, brigas, e 3 outros casos do mesmo gênero são puramente aditivos, eco barulhento de um banquete, escalada de um castelo, etc. Um pequeno grupo teoricamente interessante, constituído de 9 casos, é aquele no qual os fantasmas foram vistos refletidos no espelho, depois percebidos diretamente. Por outro lado, há um caso onde o fantasma para diante de um espelho sem que se projete ali nenhuma imagem. Em um outro caso, o fantasma, ao contrário, projeta sua sombra na parede. Um outro pequeno grupo igualmente interessante é aquele em que as manifestações imprimem uma forma periódica, ou seja, elas se produzem a uma hora ou data fixa. Eu coletei ao todo 7 casos. Entre estes, há 5 onde são as próprias manifestações ou algumas dentre elas que se produzem sempre na mesma hora. Nos outros 2 casos, a periodicidade das manifestações é limitada a cada data de aniversário da morte da pessoa que tinha vivido nos lugares obsediados. Eu noto, enfim, 6 casos de assombração tendo por origem verdadeiramente uma pessoa viva. Terminei assim a exposição dos dados coletados, que empregarei a pesquisa das causas. Resta enumerar as diferentes hipóteses propostas para explicar os fenômenos de assombração. Eu farei de modo que alguns comentários sejam suficientes para desenvolverem a ideia diretiva que seguirei nesta obra. Começarei com uma ideia insustentável e, apesar disso, digna de ser lembrada, é a hipótese do Sr. Adolphe Dacier que, partindo de sua concepção positivista do universo, concepção que o impede de admitir a existência de uma alma que sobrevive à morte do corpo e ainda que tendo tido, entretanto, provas incontestáveis da realidade dos fenômenos de assombração e do laço originário que as une ao falecimento de pessoas que moravam no lugar obsediado, concebe uma teoria capaz de transformar o pretenso obstáculo positivista esforçando-se em provar que os fenômenos de assombração, mesmo que devidos à ação de um fantasma póstumo que sente e tem consciência, não implicam na sobrevivência da alma, uma vez que tudo concorreria para a demonstração da natureza efêmera do fantasma, destinado a se desagregar rapidamente sob a ação de forças físicas, químicas, atmosféricas, que se lançam sem cessar, obrigando-o a desvanecer, molécula por molécula, no meio planetário. Toda opinião deve ser acolhida com deferência e mais ainda quando ela é exposta por um homem de talento como o Sr. Dacier. Apesar disso, a opinião de que se trata é verdadeiramente muito improvável. De fato, como explicar que um fantasma que sente e tem consciência possa sobreviver à morte unicamente por um final tão infeliz? Do ponto de vista científico, o grande problema a resolver é justamente o da existência de fantasmas póstumos que sentem e têm consciência. Se se conseguisse resolver no sentido afirmativo, a existência e a sobrevivência da alma, no sentido pleno da palavra, seriam assim provadas. É, de fato, inconcebível, eu repito, que a alma sobreviva somente para morrer de novo. Podemos acrescentar que conhecemos casos de fantasmas obsediadores que persistem em se manifestar há séculos, o que bastaria para invalidar completamente a hipótese do Sr. Dacier. Restam 3 outras hipóteses, todas dignas de serem seriamente observadas. A primeira identifica os fenômenos de assombração com aqueles da telepatia entre vivos. É a hipótese proposta pelo Sr. Podmore que, partindo da teoria de que os fenômenos em questão devem ser considerados em seu conjunto como de origem subjetiva e alucinatória, se esforça em provar que eles são resultado da ação telepática onde pessoas que habitam a casa obsediada, onde pessoas distantes que viveram ali no passado, ou simplesmente de pessoas que estão a par dos fatos que, pensando nos eventos trágicos acontecidos nesses lugares, ou na terrível experiência que elas vivenciaram, seriam a causa inconsciente do que seu pensamento se transmitia telepaticamente a outras pessoas que se encontravam nos lugares em questão. Assim, seriam engendrados os fenômenos de assombração e contribuiríamos para sua perpetuação. Essa hipótese, ainda que insustentável na extensão exagerada que lhe dá ao Sr. Podmore, não deve, entretanto, ser completamente rejeitada, uma vez que há casos e incidentes que parecem apoiá-la. De acordo com a segunda hipótese, os fenômenos de assombração se explicariam por uma lei da física transcendental conhecida pelo nome de persistência de imagens, figuras astrais de ocultistas, impressões no acaso de teosofistas, telêstase e a retrocognitiva de Miers. Segundo esta hipótese, os fantasmas vistos resultariam de um tipo de emanação sutil de organismos vivos, perpetuando-se em um meio habitualmente inacessível a nosso sentido. A mesma coisa aconteceria com os fenômenos auditivos, uma vez que,
No meio metaetérico, para empregar o termo criado por Mieres, se conservariam tantas impressões de sons quanto a de formas. Um e outro, em certas circunstâncias, seriam suscetíveis de se libertar do estado latente no qual se encontram para produzirem junto aos vivos fenômenos de percepção subjetiva de eventos que os produzem. Essa hipótese, aparentemente ousada para além dos limites do verossímil, parece, ao contrário, ter bases sólidas nos fatos observados. Ela teria somente necessidade de ser parcialmente corrigida, de modo a aproximá-la e talvez identificá-la com a hipótese psicométrica. Entretanto, ela também está bem longe de ser aplicável à melhor parte dos fenômenos de assombração. A terceira hipótese é a espírita, de longe a mais importante, a única capaz de explicar todos os casos que as outras hipóteses não alcançam. Ela está mais suscetível à superação de toda a dificuldade, sob a condição, entretanto, de renunciar à versão popular da hipótese em questão, segundo a qual nos casos de assombração tratar-se-ia sempre da intervenção direta e da presença real de espíritos obsessores, enquanto tudo tende a fazer supor que, na maioria dos casos, a intervenção de espíritos obsessores toma a forma de transmissão telepática consciente ou inconsciente de seu pensamento, intensamente voltado, nesse momento, para os lugares em que eles viveram e os eventos trágicos que se passaram ali. Obtém-se que os fantasmas vistos nas casas obsediadas seriam da mesma natureza que os telepáticos e, a seu turno, representariam o agente espiritual ao qual eles se referem, mas sob a forma de alucinação verídica projetada à distância por seu pensamento. Essa interpretação, completada pelas considerações do Dr. Dupré sobre os monoideísmos post-mortem que seriam a causa principal dos fenômenos de assombração, seria passível de explicar os automatismos tão frequentes nos fantasmas obsediadores e teoricamente tão embaraçosos. Essas foram as hipóteses que foram propostas até aqui para explicar os fenômenos de assombração. Alguns comentários que eu trouxe a vocês bastam para mostrar o conceito eclético ao qual me reportarei durante a pesquisa das causas. A necessidade de se ater a esse sistema advém nítida e inevitavelmente da investigação comparada dos fatos, não se prestando a entrar no quadro de uma hipótese única. A meu ver, o erro de muitos pesquisadores no domínio metapsíquico consiste justamente em querer encerrar tudo em uma fórmula única, erro comum tanto aos participantes da hipótese espírita quanto aos defensores da hipótese telepática, subconsciente e mediúnica. Alguém poderia objetar que, do ponto de vista da abstração científica e filosófica, o fato de resolver as dificuldades aplicando várias hipóteses à mesma classe de fenômenos não está de acordo com os postulados da ciência e choca as tendências inatas da mentalidade humana, que, seguida de uma lei psíquica inelutável, não é satisfeita enquanto não entrevê a unidade na diversidade, tendência que tem em si algo de intuitivo e que, de partida, não poderia ser mais que a exposição de uma alta verdade cósmica, a qual nós devemos nos ater se queremos agir conforme a razão. Ao que eu responderia que compartilho plenamente desse ponto de vista, minha intenção não foi a de condenar o princípio das generalizações unitárias, mas somente de proteger contra as generalizações demasiado precipitadas, graças às quais aquilo que é heterogêneo é muito frequentemente confundido com aquilo que é homogêneo e, assim, explicado por uma hipótese única, não representando, em realidade, mais que uma face do prisma à verdade, o que impede de reconhecer que a síntese unificante do prisma se encontra bem mais ao fundo e que não se pode alcançá-la senão tendo-se em conta o conjunto de suas faces. Ora, a síntese unificante dos fenômenos de assombração deve ser, a seu turno, pesquisada em algo mais profundo que não o simples fato de explicá-los por uma hipótese única. Acabaremos por encontrar o elemento comum a todos os fenômenos. Esse elemento deve ser de natureza a coordenar entre elas as diferentes hipóteses em questão e não poderia ser considerada como demonstrada. Em nosso caso, o elemento comum a todos os fenômenos é fácil de reconhecer, é o espírito humano em seu duplo estado, encarnado e desencarnado, elemento que pode admiravelmente servir para coordenar entre elas as três hipóteses que expusemos, elemento que serve também para confirmá-las. Termino com algumas palavras destinadas a explicar as regras das quais me utilizei nessa obra, que não será uma obra de classificação como aquelas que a precederam, devido à enorme quantidade de materiais coletados e à extensão excessiva de vários entre os principais relatos. 1000 páginas não seriam suficientes. Eu, então, fui levado a mudar de sistema. Consagrei 2 capítulos à exposição de exemplos típicos de assombração propriamente dita, sucedendo-os com outros capítulos nos quais serão discutidas as 3 hipóteses enunciadas que concernem aos fenômenos em questão. A citação de exemplos especiais destinados a confirmá-los demonstrará igualmente sua validade. Passarei, em seguida, à exposição analítica de fenômenos de poltergeist, que será seguida da síntese concludente. Capítulo 2. Caso de assombração propriamente dito.
Seção auditiva. Relatarei nesse capítulo alguns casos de assombração propriamente dita de ordem auditiva, cujos episódios são dessa natureza, em sua maioria, reservando para um outro capítulo os casos sobretudo de ordem viso-fantomática. Apenas, em razão da extensão excessiva de relatos, eu me verei na necessidade de me limitar a alguns exemplos de dois grupos. Por vezes, eu não poderei fazer outra coisa senão resumi-los em parte, ou citar deles unicamente as passagens principais, a fim de reproduzir sempre integralmente o conjunto de manifestações e de nada retirar de sua eficácia. Caso 1. Eu tomo do 10º relato apresentado à Sociedade para a Pesquisa Psíquica de Londres, pelo comitê que essa sociedade tinha nomeado para o estudo de fenômenos de assombração e do qual faziam parte o Sr. Frank Podmore, o PRFS Hughes, o Reverendo W.D. Buzzell, o juiz Ensley Wedgwood, o Sr. A.P.P. Sevalquep e o secretário da sociedade, o Sr. Edward R. Piazzi. Reproduzirei quase integralmente esse primeiro caso, que não é excessivamente longo. Os relatores precederam suas narrativas com os seguintes esclarecimentos. A narrativa que segue constitui um exemplo claro e marcante de uma casa onde se percebiam barulhos de todos os tipos, sem que se visse nada ali. Ela foi redigida por um dignitário muito conhecido da Igreja Anglicana e foi enviada à nossa comissão por sua viúva, que foi testemunha de fatos relatados e garantiu a exatidão da narração em seus mínimos detalhes. O caso é também marcante pela periodicidade dos barulhos, circunstância muito rara nos fenômenos de assombração. Eis a narrativa. Há mais ou menos 18 anos, tendo terminado meus 2 anos de estágio depois de minha ordenação no diaconato, eu estava à espera de um vicariato. O que me foi oferecido era muito extenso, apesar de se encontrar em lugar afastado, no condado de S. Ele era administrado por um vigário sem coadjutor. Eu aceitei a oferta e fui com minha mulher tomar posse. O vicariato era um prédio muito vasto, longe da vila e rodeado em 3 lados de um campo com arbustos organizados, jardim e horta. Do outro lado, ele dava para uma estrada que o separava de 2 ou 3 casebres pobres, os únicos que ele tinha como vizinhança. Os quartos eram grandes, tudo parecia perfeitamente em ordem. Fomos, então, encantados por possuir uma moradia tão bela e confortável. Chegamos ao vicariato ao meio-dia de uma escura sexta-feira de fevereiro. Trabalhando muito duro, chegamos a tornar habitáveis 2 ou 3 peças para o sábado à noite. A noite tendo caído, nós fechamos as cortinas, trancamos a porta e fomos nos deitar, cansados dos 2 dias de trabalhos manuais. Não tendo domésticos, encontramos recurso nos serviços de uma boa mulher da vizinhança. Ela era a única pessoa que dormiu conosco no vicariato. Estávamos mergulhados num sono profundo quando um barulho estrondoso veio nos acordar de sobressalto. Pulei da cama afinando os ouvidos com ansiedade, enquanto esse estrondo parecia se afastar e se desfazer no silêncio da noite. Minha mulher acordou não menos bruscamente e nos pusemos à espera de que a misteriosa perturbação voltasse, mas nossa espera foi em vão. Eu pensei, naturalmente, que havia intrusos em nossa casa e, me vestindo com o básico, pus-me no dever de começar algumas investigações. Mas, antes, olhei a hora. Eram 2h05 metros da manhã, circunstância para a qual eu chamo a atenção muito especialmente. Depois de ter inutilmente examinado todos os cantos da casa, assim como as portas e janelas, voltei a me deitar, esforçando-me para não pensar no que acontecera, ainda que isso não tenha sido fácil, uma vez que minha mulher nem eu conseguíamos admitir termos nos enganado. Esse estrondo infernal tinha interrompido bruscamente nosso sono e tinha chocado nossos sentidos por uma sequência de clarões tal que nos seria impossível duvidar de sua realidade e ainda menos chegaríamos a apagar a impressão que ela tinha provocado. Poder-se-ia dizer que o barulho teria se dado por barras de ferro que caíam do alto até o chão. Era um som metálico duro que dominava esse estrondo. Além disso, ele foi prolongado. Ao invés de chegar a nós a partir de um dado ponto, ele tinha percorrido a casa com uma sucessão de clarões terríveis que pareciam se entrelaçar uns aos outros. E não falo apenas devido às impressões dessa noite, mas me referindo às suas características constantes, pois meu conhecimento dessa trovoada não se limita à experiência desse domingo. Naturalmente, quando entrei em meu quarto, minha mulher e eu pensamos em nos assegurar de que a boa mulher que se encontrava em nossa casa também tinha sido acordada pelo barulho, mas, como ela não parecia ter dado sinal de alerta, adiamos para o dia seguinte o interesse de questioná-la. O resto da noite foi calma. Quando a manhã chegou, constatamos que o terceiro membro da comunidade tinha partilhado conosco o alerta noturno. Ela também, a boa mulher, tinha sido despertada bruscamente e tinha ficado em vigília por muito tempo, atormentada pelo medo. Entretanto,
O que aconteceu não lhe parecia tão estranho quanto foi para nós. Ela declarou misteriosamente: eu sabia de tudo, mas eu ainda não tinha escutado e não quero ouvir nunca mais. Parecia que alguns boatos corriam sobre isso no país, mas não nos foi possível obter esclarecimentos daquela senhora, que evitava completamente falar sobre isso. Quando alguém lhe fazia questões, ela escapava dizendo: são superstições. Ela não se mostrou muito franca e resolvida senão em um ponto: a necessidade súbita que ela tinha experimentado de entrar em sua casa todas as noites para cuidar das crianças. Ela podia nos consagrar toda a jornada, mas à noite ela devia consagrar a sua família. Era preciso acatar e ficar a sós, à noite, guardando o vicariato contra os possíveis ataques de forças tangíveis e barulhos impalpáveis. Consagrei o domingo aos meus deveres religiosos, encontrando, pela primeira vez, na igreja, meus paroquianos que tinham ido em massa. Eu os julguei serem uma congregação muito atenciosa e séria, ainda que eles não brilhassem do ponto de vista da inteligência. Eu não podia, então, me impedir de pensar na improbabilidade de que um desses camponeses frustrados, de rostos assustados, voltados para o altar, se tornasse culpado por uma brincadeira de mau gosto. Quando chegou a noite, minha mulher e eu ficamos a sós no vicariato, sentados na pequena sala, perto do fogo. Por volta das 8 horas, decidimos dar uma última volta pela casa, mesmo que já tivéssemos tomado todas as precauções possíveis. Na entrada, paramos um pouco surpresos. Nós dois ouvimos um barulho inequívoco, era o eco de um passo que ia e vinha lentamente, mas firmemente no corredor do andar de cima, para o qual davam todos os quartos. Não havia erro possível, uma vez que os passos eram nítidos e sonoros. Eu subi a escada correndo, um castiçal à mão, mas, quando cheguei ao corredor, não vi nada, tudo tinha acabado. Ajudado por minha mulher, procurei minuciosamente por todos os lados, sempre inutilmente. Se uma pessoa viva estivesse no corredor, ela não poderia ter desaparecido de uma maneira tão enigmática. Recomeçamos a visitar todos os cantos da casa, enfim, nos convencemos de que, qualquer que fosse a causa dos passos ouvidos, uma coisa era certa: nós não alojávamos no vicariato hóspedes de carne e osso. Eu quis visitar também os arredores e, levantando a tranca, cheguei ao jardim, mas logo fui chamado por minha mulher, que tinha escutado novamente os passos misteriosos no corredor. Quando voltei, eles já tinham cessado, mas recomeçaram uma segunda vez alguns minutos antes de irmos dormir. Agora, devo confessar sinceramente que, quando entramos na sala, minha mulher e eu fizemos vagamente a ilusão à possibilidade de termos caído em uma casa mal assombrada. Devo mesmo acrescentar que nós não nos sentimos obstinadamente incrédulos quanto ao tema do sobrenatural a ponto de repudiar essa possibilidade como absurda, sem examinar o caso mais a fundo. Nós não chegamos, entretanto, a essa conclusão de repente. Para o momento, nós nos limitamos a reconhecer que as manifestações pareciam muito misteriosas e nada desejáveis. O restante da segunda noite se passou sem incidentes. Durante mais ou menos 2 semanas, não observamos nada de singular. Esperando, colocamos em ordem a casa e contratamos o serviço de uma camponesa robusta e de um rapaz de 44 anos. Este último estava encarregado de cuidar de 2 cavalos e de se ocupar de alguns trabalhos manuais, mas ele não dormia no vicariato. Continuamos, então, em 3, exceto nos casos bastante raros em que tínhamos hóspedes. Eu acrescentaria que a doméstica vinha de uma vilazinha muito distante, não nos parecia que ela tinha conhecimentos no país. Continuamos durante algum tempo ainda sem sermos excessivamente perturbados. O eco de passos inexplicáveis se faziam ouvir bem de tempos em tempos, mas sem nos incomodar. Acabamos por concluir que qualquer que tenha sido a causa, parecia inofensiva e não comprometeria nossa tranquilidade. Mas nós não tardamos a sermos premiados com novos fenômenos bastante problemáticos, cuja intensidade era progressiva. O vicariato era provido de vastos sótãos, que encontramos vazios e em excelente estado. Nós, então, os utilizamos colocando neles paus, valizes e caixas. Subíamos neles por uma pequena escada especial, do qual tínhamos fechado a chave e a porta logo que colocamos as malas. Ora, acontece que uma noite, enquanto estávamos deitados há pouco tempo e não tínhamos ainda caído no sono, começamos a ouvir um estrondo terrível vindo do sótão. O sono desapareceu. E esse estrondo tinha causas muito vulgares, seriam os baús, as caixas, as malas que pareciam se mover todas ao mesmo tempo, subindo umas sobre as outras, caindo sobre o piso, fazendo um tumulto ensurdecedor que não parecia querer parar tão cedo. Uma investigação imediata se impunha. Corremos todos os 2 ao sótão, mas inutilmente, nossa presença tinha restabelecido a calma. Os baús pareciam em perfeita ordem,
cada um no lugar em que tinha sido posto. Ficamos mais embaraçados e humilhados do que nunca diante da impossibilidade de resolver o mistério. A título de diversão complementar, fomos também recebidos com uma série de golpes muito fortes, parecendo saudar nosso aparecimento. Eles variavam de modo e tonalidade, algumas vezes eram rápidos, veementes, impacientes, outras, eram lentos e hesitantes. De todo modo, pertencessem ao primeiro ou ao segundo tipo, fomos premiados em média 4 noites por semana. Eram os fenômenos mais frequentes, a tal ponto que raramente descíamos, esperando-os. Entretanto, como não eram nada perturbadores, não tardamos a nos familiarizar com eles. Quanto a isso, vale a pena registrarmos uma circunstância interessante. De um tempo a outro, quando, em minha cama, eu escutava os golpes, eu me sentia impulsionado a interpelá-lo sarcasticamente. Por exemplo, dirigi-me ao agente hipotético dizendo: cala-te, então, não perturbe as pessoas de bem quando elas dormem. Ou ainda eu o desafiava dizendo que, se ele tinha algo a comunicar ou alguma reclamação a formular, que o fizesse de uma maneira aberta e franca. Muito frequentemente essas reprimendas eram mal acolhidas, os golpes, então, ressoavam ainda mais fortes e se sucediam com uma rapidez vertiginosa, teria sido possível chamá-los de golpes passionais. Meus leitores sorrirão, talvez, ao me verem fazer alusão a uma relação possível entre minhas reprimendas e a intensidade crescente dos golpes. Eu não pude também afirmar claramente que o foi bem assim, eu quero apenas constatar um fato, o de que uma coincidência incontestável entre a intensidade dos golpes e minhas frases desafiadoras. Abstenho-me de criar teorias, limitando-me a expor os fatos rigorosamente controlados e honestamente relatados. Talvez se tratasse de uma mera coincidência e não de outra coisa. Agora, alguém poderia me perguntar se os vizinhos estavam informados sobre o que se passava entre nossas paredes. Durante algum tempo, não deixamos nada claro e isso por diferentes razões. A princípio, porque, falando-se em uma região de eventos tão misteriosos, teríamos levantado uma indignação geral, cujo resultado seria a impossibilidade de encontrarmos e mantermos uma doméstica. Em seguida, porque, não conhecendo muito o caráter de nossos paroquianos, pensamos que, se a assombração fosse obra de um zombeteiro, teríamos descoberto os culpados mais facilmente mantendo silêncio, e, sobretudo, após nossa aparente indiferença, eles seriam cansados mais rapidamente. Consequentemente, cada vez que a doméstica, moça enérgica e vigorosa, se permitia timidamente fazer alusão a certos alarmes noturnos que ela tinha passado, jamais nos abstemos de evitar a questão, de modo a não encorajá-la a confiar-nos suas inquietações. Até o momento, estive estritamente limitado a relatar o que eu vi e constatei pessoalmente. Minha mulher e eu não conhecemos mais que as batidas, os barulhos no sótão, os passos precisos no corredor e o estrondo satânico. Esses fenômenos que, todos, se fizeram escutar nos primeiros tempos de nossa chegada, continuaram durante nossa estadia em CI, aparentemente, os deixamos de herança a nossos sucessores. O grande estrondo satânico que tinha saudado nossa chegada foi o mais terrível desses fenômenos, mas também o mais raro. Não o ouvíamos frequentemente durante muitas semanas consecutivas, mas cada vez que ele eclodia, nos provocando um sobressalto, e que consultávamos o relógio, constatávamos infalivelmente que acontecia às 2 horas, uma manhã de domingo. Mais tarde, pudemos notar de modo certeiro que o estrondo podia se manifestar perto dos hóspedes de nossa casa, sem se fazer ouvir por nós, sabendo muito bem, por experiência, o quanto era grandioso quando era para nós que se fazia ouvir. Eu considero essa circunstância como a mais espantosa entre todas. Eis um exemplo disso. Na primavera, começaram as visitas de parentes e amigos. Entre os primeiros a chegar encontrava-se uma jovem dama, parente próxima de minha mulher. Nós tratamos de não colocá-la a par de nossas observações, a princípio, para não perturbá-la logo, depois porque nós desejávamos obter um testemunho independente e não preconcebido sobre esses fatos. Após alguns dias, ela começou a nos questionar sobre os motivos que nos faziam executar trabalhos barulhentos nas horas em que os outros dormiam. Nossas respostas deveriam parecer-lhe muito vagas e insuficientes. Uma ou duas vezes ela perguntou se preparávamos algum enterro, tendo escutado, durante a noite, a pá do coveiro cavar a terra, exatamente abaixo de sua janela. Ela se mostrava surpresa pelo coveiro ter escolhido horas tão extraordinárias para executar sua tarefa macabra. Nós lhe asseguramos que ninguém havia falecido e que o que ela escutou não poderia se relacionar a uma pá cavando um buraco porque o cemitério se encontrava do outro lado da casa. Apesar disso, ela continuava a afirmar que o barulho que ela tinha escutado era mesmo de uma pá cavando a terra. Eu não duvido da realidade de sua percepção,
ainda que eu jamais tenha ouvido o barulho em questão. Uma outra vez, ela contou que, durante a noite, tinha escutado alguém caminhar no corredor, parando, em seguida, para bater à sua porta. Ela tinha, então, perguntado quem era e o que queria, sem obter resposta e sem que ninguém entrasse. Enfim, na manhã do primeiro domingo que ela passou no vicariato, logo que ela nos viu, exclamou: "Mas o que vocês fizeram essa noite? Que barulho ensurdecedor! Vocês me acordaram num sobressalto e eu teria corrido para ver o que acontecia se eu não tivesse medo dos cachorros." Eu fiquei tão perturbada que a vontade de dormir desapareceu logo e eu fui à janela para respirar livremente. 2 horas soavam no relógio da igreja. Com essas palavras, minha mulher e eu trocamos um olhar significativo. Nossa parente tinha, então, escutado o satânico estrondo do domingo, que não se fez ouvir para nós. Então, colocamos nossa hóspede a par do que nós ouvimos e constatamos que suas impressões correspondiam perfeitamente às nossas. Ainda há um episódio que se relaciona a fatos constatados por outros observadores. Não citarei outros porque penso que o valor e o interesse de meu relato não pode derivar senão se nossas observações pessoais. No começo do outono, nos ausentamos durante uns 15 dias. De nosso retorno, a doméstica contou o seguinte: uma noite ela foi ao vilarejo, deixando o rapaz para guardar a casa. Ele estava sentado na cozinha perto do forno, quando percebeu nitidamente o passo preciso que ia e vinha no corredor acima. Ele subiu para ver quem era o intruso e o que ele queria, mas não encontrou ninguém. De volta à cozinha, não tardou a escutar de novo o mesmo passo pesado e sonoro. Então ele subiu tremendo as escadas e observa mais uma vez o corredor, mas sempre sem ver ninguém. Voltando à cozinha, ele se sentou perto do fogo, mas, quando pela terceira vez ele escutou o eco de passos misteriosos, ele sentiu seu sangue congelar de pavor e fugiu correndo até uma casinha bem longe, a de seus pais, que ouviram com espanto a estranha história. Eles não sabiam nada das manifestações que aconteciam em nossa casa. Mais tarde, decidi-me a falar com uma velha e boa senhora, há muito tempo doente, cuja casa se elevava diante do vicariato, de tal modo que ela podia muito bem vê-lo do quarto onde ela dormia. Coloquei a par das coisas misteriosas que se passavam conosco, perguntando a ela se ela não teria escutado falar de nada. Ela me respondeu que ela tinha ouvido falar frequentemente de perturbações análogas que se passavam no vicariato e que tinham feito sofrer alguns de meus predecessores. Ela acrescentou que, de sua parte, percebia frequentemente, através de pequenas janelas, luminosidades oscilantes e intermitentes que se deslocavam no interior do sótão. Essa observação não é desprovida de interesse, se imagina que os locais superiores da casa não eram habitados, que ninguém subia ali, exceto a noite em que se escutou o primeiro estrondo, e que havia apenas uma pequena escada de acesso, sendo a porta fechada à chave. A senhora em questão contou também alguns eventos que tiveram por palco o vicariato, no último século, e dos quais ela soube por seus pais, eventos que, se forem verdadeiros e se puder anexá-los como causa e efeito às manifestações que se passaram, ajudariam certamente a indicar a fonte real dessas perturbações. Eis uma última circunstância que merece ser examinada por aqueles que se propõem a pesquisar as causas dos fenômenos. Eu possuía 2 cachorros terrier de raça pura, muito bons para a proteção da casa. Uma vez, durante nossa estadia em C, lamentava-se na região alguns roubos e assaltos noturnos. Uma tentativa foi feita também contra o vicariato. Mas os cachorros vigiavam e não tardaram a dar o alarme latindo furiosamente. Pude, assim, tomar minhas providências para despistar os assaltantes que fugiram. Eu trago interesse esse episódio a fim de que se note o contraste do comportamento dos cachorros nessas circunstâncias e sua conduta na ocasião dos barulhos misteriosos. Diz-se que provavelmente eles não os escutavam, mas há circunstâncias que provam o contrário. Esta, entre outras, cada vez que, após as perturbações, eu me decidi a fazer as verificações habituais, eu encontrava os cachorros enroscados um no outro num canto, em condições lamentáveis de pavor. Eu posso afirmar com certeza que eles eram os indivíduos da casa que mais se atemorizavam. Quando não estavam na coleira, corriam a nosso quarto e ficavam aglomerados gemendo tanto que nós não os expulsávamos. Nossas observações compreendem um período de 12 meses. Após esse tempo eu fui nomeado beneficiário em uma outra região da Inglaterra e tive de renunciar ao vicariato. Nós o deixamos sem muito lamentar, esperando poder dormir sem problemas. Nós apenas queríamos ter descoberto das causas das manifestações. Proceedings of TSPR, Vol. 2, páginas 144. Ainda que o caso acima possa ser considerado como um dos mais simples do gênero, encontramos nele os principais traços característicos dos fenômenos de assombração propriamente dita,
tais como as circunstâncias da audição frequentemente eletiva de barulhos, consequentemente, de sua natureza subjetiva ou alucinatória, da inteligência se manifestando nas batidas mais ou menos intensas, do fato de que os fenômenos se mostram independentes das pessoas que habitam a localidade obsediada, uma vez que a assombração era anterior à chegada do vigário e tinha persistido depois dele, da existência de eventos dramáticos ou eventos de morte, ou de tradições nesse sentido, coincidindo com a origem da assombração e em relação com as manifestações, enfim, da participação de animais na percepção dos fenômenos. Encontramos nele ainda uma outra singularidade muito rara nos fenômenos em questão, a saber, a periodicidade de alguns entre eles. No nosso caso, trata-se do estrondo satânico que se realizava sempre numa hora e data fixas e, mais exatamente, às 2 horas da manhã de domingo. Essa periodicidade mostra de maneira irrefutável a existência de uma intenção qualquer no agente obsessor, o que ajuda a eliminar várias hipóteses propostas para explicar as manifestações. Consequentemente, se conseguisse colher um número suficiente de incidentes semelhantes, eles se revestiriam de um grande valor teórico, favorecendo a hipótese espírita. Mas, para o momento, esses fatos são raros, a tal ponto que, na introdução dessa obra, fiz notar como, num total de 374 casos coletados, encontravam-se apenas 7 incidentes análogos. De todo modo, ainda que não sendo numerosos, eles não podem mais do que ter seu peso na balança das probabilidades teóricas, visto que sejam bem constatados. Não parece que se possa duvidar do que acabamos de expor. Caso 2. Foi publicado por 2 vezes pelos Anais de Ciências Psíquicas, nos anos 1892 a 1893. É um caso muito interessante, cuja narrativa apresenta a vantagem de consistir em um relato redigido imediatamente, no momento em que aconteciam os fenômenos, o que elimina toda a probabilidade de erros mnemônicos. A publicação do relato, com a abundante documentação que o acompanha, preenche 40 páginas dos anais. Eu deverei, então, limitar-me a reproduzir seus episódios principais e as passagens essenciais dos documentos de suporte, que contêm incidentes e observações importantes. A publicação do caso é devida ao Sr. G. Maurice, doutor em Direito que, para o prazer do professor Richet e ser útil aos objetivos científicos que este último se propunha a divulgar pela revista fundada por ele, desejou comunicar-lhe uma cópia do relato em questão, com autorização de seu autor, Sr. F. D. X. Ele, então, foi até este último para obter informações suplementares e os endereços das principais testemunhas, a fim de entrevistá-las e reunir todas as provas possíveis. Ele conseguiu cumprir, felizmente, sua tarefa, como mostram as inúmeras peças publicadas. Será útil preceder a narrativa com a carta seguinte, que o relator e proprietário do castelo obsediado endereçou ao Sr. Maurice. Senhor. Em princípio, meu maior desejo foi o de que ninguém se preocupasse comigo nem do que se passou comigo na época em que eu morava em T. Tendo sido testemunha de todos esses fenômenos, pude conservar apenas uma lembrança pouco agradável. Os senhores ficarão de acordo, e, sendo dadas as opiniões, frequentemente formuladas de modo aligerado, do mundo quanto a esse tema, falo apenas aqueles que não me parecem visar as coisas do ponto de vista mais sério, como de resto o senhor o faz. Como um trabalho de um caráter científico lhe foi demandado quanto a esse tema, venho de minha parte me dirigir a sua delicada atenção para lhe pedir que me mostre seu trabalho antes de sua publicação e, sobretudo, suprimir absolutamente o meu nome. Peço-lhe também substituir com um X todos aqueles que encontrar. Muitos daqueles que foram testemunhas desses fenômenos ainda são vivos e seria possível que, por um sentimento que devemos respeitar neles, eles não queiram em nenhuma hipótese ver seu nome figurar nesse relato impresso. Não se trata das notas que tomei naquela época, eu tinha autorização de minhas testemunhas e essas notas estavam, em meu espírito, destinadas a ficar na intimidade da família. Assinado, F. de X. 3 de agosto de 1891. Exposição de fenômenos estranhos no Castelo de T. Sr. Maurice publica os esclarecimentos seguintes. Por volta de 1835, existia nessa comunidade, Calvados, um antigo castelo que pertencia à família de B. Essa casa se encontrava em um estado de desgaste tal que a restauração foi dada como inútil. Ela foi substituída por uma outra casa erigida a mais ou menos 450 metros ao norte da casa antiga. Sr. de X. A recebe de herança em 1867 e faz dela sua residência. No mês de outubro desse mesmo ano, houve uma série de fatos extraordinários. Essa casa foi obsediada por fantasmas algo maus. A família de X. ignorava todos esses barulhos quando ela tomou posse da casa. Após alguns meses de estadia, alguns fatos se manifestaram,
mas apenas de modo intermitente. Somente após eles terem deixado seu castelo para ficar com os pais é que os fatos aconteceram no caráter de intensidade e de continuidade que encontramos em 1875. Os domésticos morriam de pavor e, a pedido do senhor e da senhora X, entraram novamente depois de ficarem ausentes por